Amém? Amém. Vamos ser sempre em nome de Jesus. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 15, a partir do verso de número 21. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 15, a partir do verso 21 até o verso de número 28. Glória a Deus. Um texto bastante conhecido, eu tinha até preparado outra mensagem, outro esboço, mas eu me incomodava muito para trazer essa palavra para a igreja nessa noite. Então, se o Espírito Santo quer falar, porque tem pessoas aqui que precisam ouvir essa mensagem. Jesus. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21, tem por título, por epígrafe, a mulher cananeia, em outras traduções vai estar a mulher Ciro-fenícia. Esse é o texto para nós. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Tem a sua Bíblia ou está com dificuldade de encontrar, acompanha aqui pelo Prata Show, para que juntos possamos fazer a leitura do texto bíblico, da perícope dessa noite. Diz assim, Mateus 15, a partir do verso 21. E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então Jesus respondeu e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. E você dá um amém, dá um aleluia, e agora aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Essa história está narrada em dois dos evangelhos. A gente encontra a narrativa desse texto do evangelho escrito por Marcos, que nós sabemos que Marcos ele faz a redação, ele faz a escrita do evangelho ditado por Pedro. Então Pedro ele tinha a vivência, ele teve a experiência prática. Marcos não estava no momento dos fatos, mas depois quando eles se encontram lá no final já da vida de Pedro em Roma, Pedro narra, Pedro dita para Marcos, e Marcos vai ali escrevendo, e ele compõe o evangelho de Marcos, que é o primeiro dos evangelhos sinóticos que foi escrito. Esse evangelho de Marcos serve por base para os demais evangelhos, e Mateus vem provavelmente na sequência, sendo o segundo. E Mateus ele escreve basicamente tendo como público-alvo os judeus. Mateus queria, através do seu evangelho, provar para os judeus que Jesus era o Messias que havia de vir. Então, quando todas as passagens do Antigo Testamento, os profetas, a lei dizia que viria o Messias, Mateus, ele, através das narrações, das histórias narradas no Evangelho que ele escreve, ele quer provar para os judeus que aquele Messias que eles esperavam vir, já tinha vindo, e que esse homem era Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Então, quando Mateus faz a narrativa, ele coloca geralmente alguns detalhes específicos, algumas questões que para o judeu fazia muito sentido, coisa que alguns detalhes que talvez Marcos deixou de lado, porque a escrita de Marcos é mais simples, e a escrita de Marcos foi para os gentios, para os não-judeus. Então, para eles, eram detalhes talvez sobre a lei, ou questões que não fariam muito sentido, mas para Mateus faz. Então, eu escolhi
aqui o trecho em Mateus, por quê? Porque tem alguns detalhes que faz muito sentido para os judeus e vai fazer muito sentido para a nossa reflexão aqui nesta noite. Entenda uma coisa, Jesus, quando o ministério dele se torna público, lá quando ele faz o milagre da transformação da água em vinho em Caná da Galileia, ele começa os milagres na Galileia. E depois da Galileia ele vai para as regiões da Judéia e depois ele se estabelece em Cafarnaum. Cafarnaum passa a ser a base, o quartel-general do ministério de Jesus. Mas Jesus trafegava por várias cidades. E um pouco antes desse episódio que nós temos aqui, Jesus tinha ido para a região da Galileia e ali na Galileia ele sofreu uma oposição muito grande. E depois ele vai para a Judéia. Na Judéia ele sofre de novo uma perseguição muito grande. E ele volta ali para a região de Cafarnaum. E estando em Cafarnaum, ele tem um embate, uma discussão muito forte com os mestres da lei. Por quê? Porque os mestres da lei, os fariseus, ali na época de Jesus, eles queriam que Jesus, que era um rabino, cumprisse não apenas os mandamentos da palavra, não apenas o que dizia a Torá, a lei, mas também o que diziam as tradições dos anciãos, as tradições judaicas. Então eles começaram a observar Jesus e os seus discípulos e sempre levantavam um questionamento, eles sempre levantavam algum ponto, sempre levantavam algo para criticar. E com certeza você conhece gente assim, gente que não ajuda em nada, mas está sempre observando para achar algo para criticar. Sempre tem algum pontinho para dizer, isso aqui não ficou tão bom, isso aqui podia ter sido melhor. Irmão, sempre dá para ser melhor, mas a gente tem que aprender a elogiar mais e a criticar menos aquilo que nós precisamos melhorar. E tem formas e formas da gente apontar, mas tem pessoas que só querem ver os defeitos. E se você está convivendo, se você tem talvez na sua casa, talvez na sua empresa, você anda com pessoas que sempre estão apontando os seus defeitos, eu quero te dizer, tem um Deus que olha as suas qualidades, tem um Deus que vê os seus pontos positivos, tem um Deus que te criou, Ele sabe que você não é perfeito, que você não é perfeita, que tem coisas para melhorar, mas Ele te aplaude, Ele se alegra com aquilo que você tem de bom. Então se tem gente criticando, tem um Deus que está te elogiando aqui nessa noite. E aí Jesus, depois daquele conflito, daquela confusão, os 10 dizem assim, os seus discípulos não lavam as mãos para poder comer, e como as mãos estão impuras, elas contaminam o alimento, e quando o alimento é ingerido, contamina todo o corpo, e se o corpo está contaminado, contamina o espírito. E aí Jesus lança aquela frase certa que diz, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da sua boca, porque aquilo que entra, logo depois ele é expelido, mas aquilo que sai, ele provém de uma fonte. Qual fonte? O coração, porque a boca fala daquilo que o coração está. Então, quando alguém fala algo contaminado, é porque o coração daquela pessoa já está contaminado. E Jesus quer dizer para você, tinha que se preocupar muito mais se o seu coração está limpo ou está contaminado, do que se preocupar somente se a mão está lavada, se o alimento está assado, se é isso ou aquilo. Às vezes a gente se preocupa com regras e com detalhes que levam do nada para lugar nenhum, e esquecemos de focar no principal. E Deus trouxe hoje esse povo aqui, as mulheres celebrando o Dia Internacional da Mulher, os homens estão te acompanhando, os jovens, as crianças, para dizer para você, hoje é o momento de você colocar os seus olhos, de você colocar o seu foco, de você voltar a sua atenção para aquilo que é principal. Chega de perder tempo com detalhes, chega de perder tempo com bobagem, chega de perder o seu foco. Hoje é noite de focar naquilo que é principal, e Deus vai te dar a direção, Deus vai te dar o foco, e você vai entender o plano e o projeto que Ele tem para a sua vida. Olha a Deus. O que entra não é o problema, é o que sai. E aí Jesus falou sobre impureza, sobre contaminação. Ele resolve dar uma aula prática para os seus discípulos. Deus lindo, tu és fiel. Você sabia que Jesus ele nos ensina com palavras, mas às vezes ele matricula a gente em algumas escolas para a gente ter algumas aulas práticas do que Ele quer nos ensinar. Talvez você não está entendendo as provas que você está passando lá no trabalho, na escola, na faculdade. Essas provas são da escola que Jesus te matriculou para te ensinar algumas lições práticas daquilo que Ele quer moldar e trabalhar na sua vida. E o que Jesus faz? Ele sai de onde Ele está, caminha cerca de 80 quilômetros em direção às cidades de Tiro e de Sidom, nas fronteiras de Israel.
E quando ele chega naquele lugar, Marcos vai nos dizer que ele fica na casa, em uma determinada casa. Diz a casa de quem? Provavelmente a casa de algum judeu que morava lá. E Jesus vai para aquele lugar para que ele pudesse se refugiar, descansar, se recuperar um pouco, porque era muito confronto, era muita luta, era muita perseguição, e para naquele lugar ele ter um momento de ensinar algo prático para os seus discípulos. Aí Jesus está ali naquela casa, aconchegado, descansado. Alguns historiadores dizem que ele ficou cerca de 12 a 14 dias em Tiro e Sidom, e ele estando ali, vem uma mulher ao encontro de Jesus. Não sabemos se Jesus estava dentro da casa quando a mulher veio, se Jesus estava andando talvez pela cidade quando a mulher veio, mas o fato foi que a mulher veio ao encontro de Jesus. A Bíblia não dá o nome dessa mulher, mas diz que ela era uma mulher grega de origem e sirofenícia, ou seja, ela morava ali naquela região. Ela era não judia, não tinha descendência judaica, e ela se aproxima de Jesus. E quando ela se aproxima de Jesus, ela se prostra diante de Jesus e ela fala assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Presta atenção. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É uma mulher. Porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. A mulher estava endemoniada? Quem estava endemoniado? Então por que ela pede para Jesus ter misericórdia dela nessa situação? Sabe por quê, irmãos? Porque talvez é algo que nós, homens, não vamos conseguir entender. Mas a dor que uma mulher, que uma mãe sente pela aflição do seu filho é algo que é sobrenatural e é inexplicável. Quem estava endemoniada era a filha. Quem estava sofrendo as dores era a filha. Mas quem sentia aquela dor no coração era aquela mulher. A dor da filha doía nela. O sofrimento da filha batia nela. E a filha não tinha condições de ir. A filha não conseguia sair e ir ao encontro de Jesus. Mas ela falou: se você não pode ir, eu vou ao encontro dele com você. Porque eu entendo o seu sofrimento, eu sinto a sua dor e eu quero trazer a vitória para você, porque a sua vitória, filha, é a minha vitória. E no culto de família, no culto de mulheres, Deus manda dizer que para as mulheres aqui presentes, Deus manda dizer para as famílias aqui presentes. Talvez você veio aqui hoje e deixou alguém dentro da sua casa que você gostaria que estivesse aqui, mas essa pessoa não veio, ele não veio, ela não veio, mas você veio. E você está diante do mestre. Eu quero profetizar que assim como aquela mulher pegou vitória para sua filha, pegou vitória para sua casa, você vai sair levando a vitória para sua casa. Aquele que ficou lá, aquela que está lá, vai receber aquilo que Deus está entregando nas suas mãos. Você que tem sentido a dor de um familiar, a dor de uma enfermidade, a dor de alguém que vê a porta fechada, a dor de alguém que precisa de uma libertação, o Senhor vai entregar nas suas mãos hoje a vitória para você levar para sua casa. Quem crê recebe a vitória, quem recebe a vitória, quem recebe. Você consegue olhar para o irmão e dizer assim: ó, você vai levar a vitória para sua casa hoje. Você vai levar a bênção para sua casa hoje. Você vai levar algo para sua família hoje. A bênção não Mas tem um ponto interessante aqui, pastor Inácio, Deus me perdoar. Como aquela mulher que não era judia, que ela era grega, morava na região das Sirofenícias, não eram amigos dos judeus. Quando ela vai ao encontro de Jesus, ela diz assim: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Essa forma de se expressar, essa frase, essa construção linguística era algo muito próprio do judeu. Era uma expressão que os judeus usavam. Mesma coisa que você fosse aqui no nosso Brasil e fala assim: ah, o fulano fala trem bom, o que é? Isso aqui é de mineiro. Ah, o fulano falou gente, isso aqui é do baiano. O outro fala, não sei, outra coisa.
São Bernardo fala São Bernardo, né? Então você sabe que aquelas expressões, elas indicam uma origem. E essa expressão era uma frase tradicional do judeu. E o judeu era inimigo desse povo que morava em Tiro. Então o que a gente percebe aqui? Essa mulher, ela tinha um problema muito sério dentro da sua casa. Alguém conta para ela que Jesus foi ali nas terras de Tiro e Sidom, o que não era normal, o que não era comum. Vai ser a única aparição de Jesus lá. Então ela só tinha uma única oportunidade. Ela só tinha uma única chance e ela aproveitou a chance que ela tinha. Talvez hoje é a sua chance. Quem vai aproveitar a chance que tem? Às vezes eu preparo o dia hoje para ser a minha oportunidade, a sua oportunidade. Aí você entra calado, você entra quietinho, entra batido, mas Deus te diz: aproveita a sua oportunidade, clama, exalte, louva, glorifica, exalta, porque hoje é a oportunidade que Ele te preparou. E o que ela faz? Ela sabendo que Jesus está lá, que talvez aquela fosse ser a única oportunidade dela, ela se prepara. E ela prepara um discurso elaborado. Ela fala assim: vou chegar lá, vou falar na linguagem dele, vou usar uma expressão que eu sei que ele vai gostar de ouvir, ele vai ficar surpreso comigo, eu vou impressionar Jesus com a minha fala, com a minha postura, eu vou impressionar Jesus com a minha frase de efeito. Ele vai ficar feliz e vai atender a minha petição. Esse era o plano dela. Só que quando ela chega diante de Jesus, fala: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Quando ela fala isso, a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Só que aqui tem dois pontos interessantes que eu quero falar com você. Primeiro, isso é muito importante: Jesus não se impressiona com os nossos discursos. Aí, Jesus! Jesus não se impressiona com a roupa que você vem para o culto, se tem marca, se não tem marca, se o seu carro é mais novo, se é mais velhinho, se você mora num bairro bom, se você mora num bairro simples, se o seu português é perfeito, se tem algumas falhas ali de gramática ou de pronúncia. Jesus não se importa com isso. O homem se importa com isso. O homem se impressiona com essas coisas. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai fechar um negócio, você põe a sua melhor roupa, você fala um português bonitinho, você arruma o cabelo, você perfuma, as pessoas se impressionam com isso. O homem se impressiona, mas Deus não, porque Deus não se impressiona com o que está por fora, Ele olha aquilo que está por dentro, Ele vê aquilo que está por dentro. Não adianta chegar na igreja com um discurso bonito, com um louvorzinho ensaiado, com uma oração ensaiada, com a pregação decorada, porque se não estiver lá dentro sentindo aquilo, se não estiver sendo sincero, Jesus não responde palavra, Jesus não se digna a responder. Sabe por quê? Porque Jesus quer ver sinceridade. Tem adorador sincero aqui, tem sinceridade aqui, tem sinceridade aqui. Primeira coisa, a gente não impressiona Jesus com a aparência, Ele quer ver a sinceridade. Segunda coisa, e esse ponto também é bem importante, quando essa mulher ela usa esse discurso, fala com Jesus, o texto diz que Jesus não lhe respondeu, e isso é diferente de Jesus não ter respondido. Posso te falar uma coisa, irmão? Acredita em mim, Jesus sempre responde o nosso clamor e a nossa oração. Ele sempre responde, mas nem sempre Ele responde do jeito que a gente quer. Às vezes é engraçado, eu percebo essas coisas. Eu só venho no culto de quinta-feira, aí tem os louvores maravilhosos, Deus vai falando através do... Deus fala através de louvor, não fala, igreja? Aí vem uma saudação, uma missa de oferta, Deus fala através da saudação, não fala, igreja? Aí vem o pregador, prega uma palavra abençoada, Deus fala através da palavra, não fala, igreja? A pessoa não está prestando atenção, porque ele quer receber a oração e quer que alguém revela para ele, revela para ela
responder? Palavra. Isso não quer dizer que ele não falou. Isso não quer dizer que ele não direcionou. Quer dizer que Deus não cede aos meus e aos seus caprichos, irmãos. Deus não faz o que a gente quer do jeito que a gente quer, mas que ele fala, ele fala. Que ele responde, ele responde. Que ele direciona, ele direciona. Aprenda a ouvir a voz de Deus na hora que ele quiser falar. Às vezes ele vai falar no supermercado. Você vai estar no ponto de ônibus, ele vai usar alguém para falar. Você vai pegar o celular e uma mensagem ele vai falar. Ele está sempre falando conosco. Às vezes não é do jeito que você quer, mas ele sempre fala. Jesus não respondeu a palavra. Sabe o que eu entendo aqui? Querendo dar uma olhada assim para ela. Vamos ver até onde isso vai. E a mulher continua gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquelas frases, aqueles gritos começam a incomodar os discípulos de Jesus. E começam a incomodá-los tanto que eles tinham ido lá para descansar. Eles chegam para te dar um tempo de paz. Aí chega a mulher e começa a gritar, começa a gritar, começa a gritar, começa a gritar. Aí os discípulos dizem assim: Senhor, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. E eu já preguei isso uma vez, porque tem pessoas que por não conhecer, por desconhecimento, interpretam essa frase errada. A gente quando lê isso aqui, eu já li por muitas vezes, eu entendi que ela vai falando assim: Senhor, manda ela embora, está enchendo o saco, manda ela embora logo, porque quanto antes a gente se livrar dela, melhor. Mas não é isso que eles estão dizendo. Esse verbo aqui no original, esse verbo que está traduzido como despede-a, a tradução correta dele é atende-a. É o mesmo verbo usado em Lucas capítulo 2, verso 29, quando Simeão está orando ao Senhor e depois de ele ter visto ao nascimento de Jesus ali no seu braço, ele disse: Senhor, pode despedir o teu servo, porque o seu servo já viu, já teve o cumprimento da sua promessa. Este verbo significa: Senhor, Jesus, faz aquilo que ela está pedindo. Jesus, entrega para ela aquilo que ela quer. Senhor, ouve a oração dela, abençoa ela, faz a vitória dela chegar nas mãos dela, cura a filha dela, restaura, liberta, dá um milagre para ela, porque se você não entregar, ela vai continuar gritando, ela vai continuar pedindo, ela vai continuar clamando. Essa mulher é do tipo que não desiste, e aquele que não desiste, aquele que bate, aquele que insiste, aquele que persiste, ele morre. Os discípulos, irmãos, aqui não estavam contra a mulher, os discípulos aqui não estavam atrapalhando a mulher, pelo contrário, eles estavam ajudando a mulher. Posso falar uma coisa? Às vezes, situações acontecem na nossa vida e a gente acha que essas situações são para nos atrapalhar. Mas às vezes as tempestades são os ventos de Deus soprando para longe aquilo que é nos atrapalhar para a gente chegar no ponto da vitória. Às vezes o que você acha que é para a morte, não é para a morte, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. Às vezes o que você acha que é para a destruição, o que você acha que é para a vergonha, é só uma etapa do trabalhar e do processo de Deus para fazer a sua vitória chegar na sua mão. Você não vai entender, você está reclamando daquele colega de trabalho, você está reclamando daquela pessoa que está falando isso ou aquilo, só que Deus está usando essa situação não para a sua destruição, mas para poder te aperfeiçoar, para te preparar para aquilo que está chegando. Às vezes você acha que tem pessoas que estão para te atrapalhar, mas não estão, na verdade, você não pensa na sua vida. Então eu vou te falar um negócio. Deus mandou falar aqui. Pega na mão do irmão do lado da frente, segura agora. A pessoa não desmaia não. Segura agora. Seja forte. Não, ó, presta atenção. Tem gente que vai embora da nossa vida e a gente está chorando. Você devia dar uma festa, fazer um churrasco, convidar o pastor para estar lá com você. Tem às vezes porta que fecha, tem coisa que acontece, você fica: ai Senhor, por quê? Você já fala assim: Deus, obrigado, porque isso não é para me atrapalhar, isso é só o seu trabalho, e só está me ajudando. Deus manda dizer para a pessoa daqui, ó: seca as lágrimas, levanta a cabeça, dá a volta por cima, porque eu estou vendo essa lágrima na frente.
Às vezes esse pai, essa mãe fica te cobrando, mas a mãe fica no ouvido e fala, e reclama, que cobra, e isso e aquilo. Ela não está te atrapalhando, ela está te ajudando, ela está te ajudando, ela está te ajudando. Hoje você não vê, mas lá na frente você vai entender. Uma porção. Aleluia. Estava atrapalhando. Quando o servo Bartimeu ali clama, ele fala assim: ô, cala a boca, para de encher o saco do mestre. Quando as crianças tentam se aproximar de Jesus, eles tentam afastar as crianças. Aqui não. Eles não estavam contra a mulher, eles estavam a favor dela. Eles estavam intercedendo por ela. Eles estavam juntando o pedido deles com o pedido dela. E tanta verdade que olha a resposta de Jesus. Ele falou assim: Jesus, despede-a, atende-a, porque ela vem gritando atrás de nós. E aí e Jesus respondeu. Respondeu para quem? Os discípulos. Quem tinha falado com ele? Os discípulos. E ele fala para os discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está falando assim: eu não posso atender ela, porque o meu foco são os judeus. Ela não é judia. Jesus não responde isso para a mulher, Jesus responde isso para os discípulos, porque quem havia perguntado eram os discípulos. Quem entendeu a glória de Deus? Aleluia. Vou seguir. Oh, glória. Jesus fala assim: eu não fui enviado para perto da casa de Israel. Aí a mulher ouve, e aí sabe o que ela faz? Ela se aproxima ainda mais. E ela se prostra e fala: Senhor, eu já tentei com o discurso bonito, vim toda maquiada, arrumada, cabelinho esticado, bonitinho, salto, falei bonito, usei frases de efeito, mas eu vi que com o Senhor essas coisas não funcionam. Senhor, agora eu vou abrir o meu coração. Oh, E aí aleluia. Jesus falou: era isso que eu estava esperando de você. Deus. Senhor, socorre-me. Senhor, vem em meu socorro. Senhor, me ajuda, porque eu não estou aguentando mais. Eu não suporto mais essa situação na minha casa. E só o Senhor é capaz de mudar isso. Irmão, Jesus está esperando encontrar aqui nesse lugar hoje pessoas que venham aqui para rasgar o coração, para abrir o coração diante dele. E se você não está aguentando, fala: Senhor, eu não vou reclamar na corrente do WhatsApp, eu não vou postar nada em rede social, eu não vou ficar postando direto para ninguém. Eu estou chegando diante do Senhor para dizer: Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não suporto mais essa situação, eu não consigo mais ficar assim. Senhor, me socorre. Senhor, venha ao meu socorro. Senhor, me ajuda. Eu quero dizer para você: se você entrou aqui precisando de um socorro, Ele vai estender a mão a teu favor, Ele vai se voltar para você, Ele vai vir em teu socorro, porque Ele é Deus que faz milagres. Quem acredita que Deus faz milagres? Quem acredita que Deus faz milagres? Olha. Já estou acabando, Fernando. Segura aí. Vamos acabar. Ainda tem uma homenagem para sua ideia, então vou acabar rápido. Geralmente, quando as pessoas pregam esse texto, a gente se pega muito no negócio do cachorrinho, né? Porque é chato. Jesus olha para mim e fala: não é lícito pegar o pão da mesa dos filhos e deitá-lo aos cachorros. E aí, irmãos, tem várias interpretações aqui, históricas, teológicas. Alguns dizem que, e essa é provavelmente a interpretação mais correta, porque os judeus, eles não gostavam de ninguém estrangeiro. E eles não gostavam dos estrangeiros por quê? Porque quando o judeu entrou na terra prometida, ou o Israel entrou na terra prometida, havia os povos que habitavam na terra. E ali eles começaram a contrair casamento com as mulheres da terra, as mulheres se casavam com os homens ali, e houve uma mistura de povos. E por causa daquela mistura de povos, eles tiveram uma mistura de culturas, muitos deuses entraram no meio do dia a dia dos judeus, práticas que não eram deles, e por causa disso Deus exortou e repreendeu fortemente o seu povo para que ele não se misturasse. E depois disso eles criaram uma aversão. Então qualquer povo que não
não, eles tinham um preconceito muito grande mesmo, enorme. E provavelmente, na época já de Jesus, isso já devia ser usado, porque depois isso era muito usado, os judeus se referiam aos estrangeiros como cães. Eu sei, esses cães cananeus, esses cães heveus, esses cães amorreus. E cão para eles era uma expressão muito forte, de alguém que não tinha valor mesmo. Era nesse sentido. Só que quando Jesus vai se referir à mulher, ele não usa a expressão cão como de desprezo. Ele usa a expressão cachorrinho. E essa expressão, esse cachorrinho, no original, é um animal, um cachorrinho de estimação dentro de casa. Ele ficava dentro de casa. E aí o que Jesus está querendo dizer, mais ou menos, uma linguagem bem simplificada. Dentro de uma casa, quando é colocado a refeição, o banquete, os filhos comem a primeira e principal porção. E daquilo que sobra, uma parte vai para os cachorrinhos, para os animais da casa. Eles não ficam sem comer. Se eu pego um cachorrinho para criar, eu vou cuidar dele. Mas o cachorrinho ele não está no topo da lista de preferências. A não ser que fosse o meu. O meu tá. É verdade, não é? A gente fica sem comer para ele. Mas, tirando essas exceções, no geral, os cachorrinhos, eles comem aquilo que sobra. Eles comem aquilo que restou. Eles não comem a primeira parte. Então, quando Jesus fala isso para a mulher, ainda que você aplique essa interpretação, que é um pouco mais leve, de qualquer maneira não é algo agradável isso. É Jesus dizendo assim: você veio, está pedindo um milagre, mas você não está na minha lista de prioridades. Se sobrar alguma coisa, vou pensar no teu caso, mas você está lá no final da fila. Você não é tão importante assim. É mais ou menos esse sentido. E a mulher podia ter ouvido isso e falar assim: eu sou importante para o Senhor? Então, também não volto mais nessa igreja. Eu não vou mais. Olha isso, Senhor! Eu vou, sabe por quê, irmão? Às vezes por coisas muito menores do que essa. Às vezes uma pregação que é feita, um pregador que grita demais, o outro que prega muito baixo, um pregando um louvor que eu não gosto muito, o outro porque o show não está funcionando, o outro que não me deu a paz do Senhor quando eu cheguei, o outro que não me deu a paz do Senhor quando eu saí, o outro porque deu as lembrancinhas no final, não sobrou lá para mim, eu fiquei sem. Por coisas tão pequenas, a gente vira as costas para o Senhor e vai embora. Só que quando a gente vira as costas para o Senhor e vai embora, por algo pequeno, sabe quem está perdendo? Não é Jesus quem está perdendo, somos. Se a mulher fosse assim: então é assim que o Senhor fala comigo, é desse jeito que o Senhor me trata, então eu vou embora. Se ela fosse embora nessa hora, quem quer ficar com a filha endemoniada em casa? Era Jesus? Não. Era ela. Quem quer perder? Era ela. E ela tinha um foco, ela tinha um objetivo. Eu não vou embora daqui sem levar a vitória para minha casa, sem levar a vitória para minha família. Eu não saio daqui sem levar aquilo que eu vim buscar. E eu quero te falar nessa noite para encerrar essa mensagem: você tem que ter foco, irmão. Você tem que ter foco, irmã. Às vezes as coisas acontecem como a gente gostaria. Às vezes as pessoas não tratam a gente como a gente gostaria. Às vezes a palavra, ela não é a palavra que a gente queria ouvir. Às vezes o louvor não é o que eu estou acostumado a cantar. Mas Deus está falando, Deus está agindo, Deus está operando. E Ele está liberando o milagre. Porque aquele que precisa, aquela que precisa, Ele não olha para a bobagem. Ele não perde o tempo com coisas que são não tem importância. Ele foca, ela foca em Jesus, na promessa da vitória. Sai levando a sua Jesus olha para aquela mulher e diz assim: Senhor, eu sei que eu não estou no topo das prioridades. Eu sei que eu não vou receber a primeira porção. Eu sei que os filhos de Israel são os filhos que estão ao redor da mesa. E eu sou equivalente a um cachorrinho mesmo dentro da casa. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus filhos. E o que eu estou pedindo, para mim, é grande. Mas para o Senhor é só uma migalha do seu poder. O que eu estou pedindo, Senhor, para mim é muito importante. Mas eu sei que para o Senhor basta uma palavra, basta um gesto. E o Senhor é capaz de operar isso. E aí Jesus olha para a mulher e fala assim: mulher,
tua grande é a tua e aqui fé no sentido judaico, como a gente estudou de manhã. Emuná é uma fé colocada em ação, não é uma fé parada, não é uma fé estacionada, é uma fé que age, é uma fé que vai, é uma fé que fala, é uma fé que se prostra, é uma fé que clama, é uma fé que luta, é uma fé que começa falando de um jeito e o que não funciona ela muda para falar de um jeito, é uma fé que recebe ajuda dos discípulos, é uma fé que adora, é uma fé que busca, é uma fé que se humilha, é uma fé que alcança o milagre, é a fé em ação, e é essa fé que Jesus quer ver em mim. Só para as mulheres ficarem felizes, eu vou encerrar aqui. A única vez, que Jesus se dirigiu para uma pessoa e disse grande é a sua fé, foi nesse episódio, para uma mulher. Para o centurião lá de Cafarnaum, ele falou, mas ele não falou para ele. Ele falou assim, grande é a fé dele, falou para a multidão. Diretamente, no pessoal, foi a única vez que Jesus falou para uma pessoa, e foi para uma mulher. E tem mulheres aqui que são mulheres de grande fé. Glória a Deus. Mulheres que vieram para cá deixando filhos em casa, maridos em casa, lutas em casa e vieram até aqui e vai sair levando sua vitória. Há pessoas aqui, irmãos, que vieram buscar algo que já tentou, já bateu em várias portas e nunca alcançou. Mas hoje é o dia que Deus vai liberar, está liberando, já está colocando nas suas mãos. A sua história vai inspirar muitas outras histórias. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai servir de referência, de testemunho para muitas outras pessoas, porque o Senhor quer te fazer um referencial no meio dessa geração. Você, mulher, creia, a maior conquista que você pode ter é chegar aos pés do Senhor e receber o elogio que veio do Senhor. Às vezes o marido está elogiando muito, às vezes o namorado está elogiando muito, às vezes ninguém, mas Jesus está reconhecendo o valor em você.